Se quiser, pode até xerocar e distribuir. E a nossa intenção hoje é tratar, como diz aí o tema, o cansaço e o fardo da religião, e os fardos da religião. Quem está encerrado, quem está enclausurado, quem está preso dentro do ambiente religioso, de uma forma ou de outra, muito ou pouco, consciente ou inconscientemente, está envolvido num ambiente de cansaço e de fardos espirituais. Oriundos do Evangelho? Não. Oriundos da religião. O pastor Robson, há um tempo atrás, talvez até, eu acho que foi até um mês atrás, lá na casa da irmã Sandra, ele tratou desse texto de Mateus 11, bem conhecido, né, entre os irmãos. Só que ele tratou de maneira positiva. Eu quero tratar de maneira negativa, enxergando e identificando onde acontece esse cansaço dentro da religião, onde são apresentados os fardos e as cargas do ambiente religioso. Aí você me diz, por que e para quê, irmão? Obviamente, se nós identificamos esses fardos, essas cargas e essas sobrecargas dentro do ambiente religioso, a gente acaba nos enveredando por uma saída, nos enveredando para sairmos, como diz o apóstolo João em Apocalipse. Ele diz, sai, aliás, o Senhor fala mediante o apóstolo João o seguinte: sai dela, povo meu, sai desse sistema, sai do mundo religioso, o meu ambiente não é aí. Até porque o próprio profeta Jeremias diz, a Babilônia, que representa um ambiente religioso, não sarará. Se ela não sarará, se ela não se converterá, então cabe ao crente, uma vez iluminado no entendimento, uma vez com a consciência atingida pelo Evangelho e pela palavra da verdade, ele, obviamente, saia, ele se enverede, ele tome um rumo diferente do rumo e da proposta religiosa. Então, como eu sou um cara oportunista, se eu fosse um jogador de futebol, eu seria um artilheiro, porque eu sou um cara oportunista, então eu vou me oportunizar da palavra do pastor Robson, dita lá na casa da irmã Sandra, com base nesse texto de Mateus 11. Só que volta a dizer, ele tratou de maneira positiva. Não é à toa que desse texto ele foi para Hebreus 4, tratando de que aquele que crê no Evangelho não entrou nem entrará, mas já entra no descanso de Deus. Então ele tratou de maneira positiva. Eu quero tratar de maneira negativa, identificando onde esse cansaço e esses fatos da religião se concretizam e se estabelecem. Abramos, pois, irmãos, aí a palavra, você vai acompanhar aí no esboço, em Mateus capítulo 11. Mateus 11, dos versos 28 ao 30. Mateus 11, dos versos 28 ao 30. É bom que os irmãos e as irmãs entendam que cada um desses ditos sinóticos, né, Mateus, Marcos, Lucas, João, eles têm um alvo específico, eles têm um público específico. No caso de Mateus, é um texto, né, é uma mensagem pedagógica para o povo de Israel. Marcos é uma mensagem para os romanos. Lucas é uma mensagem para os gregos. E João é uma mensagem para a igreja. Mas, basicamente, o texto, né, analisando bem os textos, eles estão todos envolvidos no ministério da circuncisão do Senhor Jesus Cristo. Cristo nos dias da sua carne. Mateus 11, todos acharam? Podemos ler o texto para acompanhar? 11 a partir do verso 28, diz o seguinte: Jesus, ele diz, vinde a mim. Portanto é um convite que ele faz, né? É um convite, é uma oferta que ele faz. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, algumas versões diz cansados e sobrecarregados, né? E eu, Jesus, vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Então veja que ele propõe uma instrução.
Ele propõe uma doutrina. Aprender dele é uma instrução, é um conteúdo, é uma doutrina. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, através da aceitação do convite e através da absorção do conteúdo, da doutrina, da proposta de Jesus Cristo. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Bem, irmãos, é um texto bem conhecido, né, dentro do nosso ambiente, e muitas vezes é dito, muitas vezes é proclamado, muitas vezes ele é confessado, mas basicamente poucas vezes ele é entendido, o conteúdo, entendido o que o texto de fato está tratando. Vamos entender, antes de fazer alguns aplicativos, como está aí no ponto 1. O que é que o ponto 1 diz? Explicando o contexto desse texto. É sempre importante, irmãos, todo e qualquer indivíduo que você for ouvir, um pastor, ou na rádio, ou aqui, que você entenda qual é o contexto daquele texto que o profeta, o homem de Deus, o pastor, ele propõe a tratar. Para que você não fique aí, como diz aí na gíria, né, boiando. Entenda o que esse texto está tratando. E como é que a gente entende o texto? No contexto. E para começarmos a entender esse texto, abra aí no capítulo 10 de Mateus. O que é que diz o ponto 1? Ponto 1. A evangelização de Israel. Vejamos aí, Mateus 10, versos 5, 6 e 23. É o contexto do texto base, do texto que nós lemos. A quem Jesus dirigiu esse convite, vinde a mim. A quem Jesus ofertou essa proposta, vinde a mim. Foi a quem? Foi a todas as pessoas. A gente vai entender para quem essa palavra foi dirigida. 1.1, a evangelização de Israel. Mateus 10, versos 5, 6 é o contexto daquele texto. E diz o quê? Todos acharam? Diz o seguinte, Mateus 10, a partir do verso 5, Jesus disse, Jesus enviou os seus 12 discípulos e lhes ordenou dizendo, não ireis pelo caminho das gentes, ou não vão para os gentios, ou algumas versões dizem, não vão para os povos das outras nações. Portanto, vinde a mim todos vós que estáis cansados, não é uma palavra para ser universalizada nem absolutizada. Jesus disse para os discípulos, não andeis pelo rumo dos gentios. Quem são os gentios? Biblicamente falando, são aqueles que não pertencem a Israel. Então, ele disse, não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em sandália dos samaritanos. Os irmãos sabem por que não era nem para eles irem os samaritanos? Porque os samaritanos, irmãos, eles tinham um sangue, um DNA misturado. Desde 722 a.C., com a invasão da Síria no Reino do Norte, a Síria destruiu o Reino do Norte, também conhecido como Reino de Israel, Efraim, enfim. E aí muitos morreram, a cidade foi devastada, muitos foram levados cativos, e aí ficaram muitas viúvas, né, lá sozinhas lá na terra, e muitos soldados assírios. E aí os soldados assírios resolveram consolar as viúvas que ficaram lá. E aí, nesse contato, eles geraram a nova geração dos samaritanos. Só que o povo de Israel, mesmo, puro, genuíno, eles tinham esse ranço com os samaritanos, tanto quanto os samaritanos com o povo de Israel. Então era o povo de Israel com sangue e crenças misturadas. Por isso que eles não se batiam. Não é à toa que quando Jesus propôs isso para Jerusalém, João, o apóstolo João disse, e o texto lá em Lucas diz assim, se faz necessário que ele passe pela aldeia dos samaritanos. Aí João, sabendo que ele ia passar pelas aldeias samaritanas, disse, Senhor, vamos passar por esse povo aí, samaritanos, peça ao Pai que derrame fogo no céu e consuma os samaritanos. Essa é a espiritualidade do povo aí. Então, mas Jesus disse, olha,
não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidades samaritanos, mas ide antes a quem? As ovelhas. Veja que o povo de Israel eram ovelhas, porém o que? Qual é o adjetivo que Jesus dá a essas ovelhas? Porém vão ao que? As ovelhas perdidas da casa de Israel. Trazendo para os nossos dias, é como se Jesus dissesse: olha, evangelize os crentes, porque eles são ovelhas, porém, contudo, todavia, estão desgarrados, estão soltos, estão entregues nas mãos dos lobos. Essas ovelhas, os crentes, os evangélicos, que se tornaram um sistema religioso, estão perdidos. Muitos são ovelhas, porém nas mãos de lobos tosqueadores, porém nas mãos de homens com torpe ganância, porém homens que só maltratam a lã, a pele das ovelhas. Então o povo de Israel era o povo de Deus, porém perdidos, desorientados, mal pastoreados nas mãos dos fariseus e da religião. Aí ele diz: olha, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Portanto, o que é que podemos concluir? Que aquele convite do texto base, vinde a mim, refere-se a quem? Ele está chamando quem? O povo de Israel. Aqui se inicia a campanha de evangelização ao povo de Israel na cidade de Israel. Querem ver mais? O verso 23. Lemos o verso 5, 6, verso 23 de Mateus 10 ainda. Ele diz, ó, falando ainda para os apóstolos, para irem à cidade de Israel: quando, pois, vos perseguirem, vocês apóstolos, nesta cidade de Israel, fugi para outra cidade, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer a cidade de Fortaleza. É isso que ele diz? Não. A cidade dos gentios, Nova York, Pernambuco, Paraíba. Não, quando não acabareis de percorrer a cidade de Israel, sem que venha o Filho do Homem. E isto aconteceu, toda a nação de Israel, todas as tribos, onde havia judeu, onde havia uma sinagoga judaica, esse povo foi evangelizado por Jesus e posteriormente pelos apóstolos. Então, irmãos, o convite vinde a mim é para Israel. Até porque ele diz, olha, não acabareis de percorrer a cidade de Israel até que venha o Filho do Homem. E digo mais, o Senhor Jesus, ele participou dessa evangelização de Israel. Ele enviou os discípulos, sim, mas ele também participou. Querem ver? Capítulo 11. A gente está analisando primeiro os contextos. Capítulo 11 de Mateus diz o seguinte, capítulo 11, verso 1. Ele diz, ó: e aconteceu que, acabando de Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, aquelas instruções que ele dá no capítulo 10, partiu dali a ensinar e a pregar aonde? Nas cidades de Israel. Então Jesus não apenas comissionou, ele não apenas deu a ordem para os discípulos, mas ele também participou dessa evangelização de Israel. Não foi apenas os discípulos, mas ele também esteve envolvido nessa evangelização. Versos 20 e 24. Isso é para provar para os irmãos que essa evangelização de Israel aconteceu. E o convite, vinde a mim, dos versos 28, refere-se ao apelo dramático, ao convite de Jesus ao povo de Israel, as ovelhas perdidas da casa de Israel. E olha só o juízo na casa de Israel, versos 20 ao 24. Então, a gente viu que Jesus comissionou, depois ele também participou, e a partir do verso 20 de Mateus 11, tudo isso é o contexto. Então começou ele a lançar em rosto as cidades de Israel, onde se operou a maior parte dos seus prodígios, o não se haver arrependido. Então vocês estão vendo aí versos que se encaixam em toda essa proposta de Jesus. O comissionamento dos discípulos, a participação dele, e já ele estabelecendo um juízo para as cidades de Israel que não se arrependeram. Aí ele diz, ó,
Ai de ti, Corazim, era uma das cidades de Israel. Ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom, cidades gentílicas, fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito eles teriam se arrependido com pano de saco e cinza. Então vejam, isso não é uma questão futura. Isso já aconteceu na história. Isso já aconteceu no ministério terreno de Cristo e também durante o período apostólico. Ele diz, verso 22, por isso vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom, que eram cidades gentílicas, no dia do juízo, do que para vós, cidades e habitantes de Israel. E tu, Cafarnaum, e olha que Cafarnaum era onde Jesus tinha uma casa. Jesus tinha uma casa, ficava próximo à praia, à casa de Cristo. É só ler Marcos 2, Marcos 1, você vai ver que Jesus tinha uma casa em Cafarnaum. Mas muito embora o Deus em Cristo morasse lá em Cafarnaum, essa cidade ainda assim não se arrependeu. E tu, Cafarnaum, que te ergues até os céus, será batida até os infernos. Porque se em Sodoma, veja a referência que Jesus pega, Sodoma, né? Que na visão do Evangelho é um bando de pagão, de prostitutos, de imorais e de impuros. Mas estes, a quem muitos de nós condenamos e julgamos, Jesus disse, saibam que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Enquanto você é religioso, enquanto você é religiosa, se acha, se jacta diante de Deus por não ser leviano, por não ser prostituto, por não ser isso, por não ser aquilo, por ficar julgando, são essas pessoas a quem Jesus disse, olha, essas pessoas precedem você no reino de Deus e vocês não têm coragem nenhuma de se arrependerem. Aí ele diz, será batido até o inferno, porque se Sodoma tivesse feito os prodígios que em ti se operaram, teriam ele permanecido até hoje. Porque eu vos digo que haverá menos rigor para Sodoma no dia do juízo do que para ti. Então vocês vejam, irmãos, a sentença de Jesus na cidade de Israel, para as ovelhas perdidas da casa de Israel, a qual ele enviou os discípulos e a qual ele também participou. Isso aqui não é uma questão futura, como muito do sistema religioso impõe, olha, o povo de Israel. Não, isso aqui já aconteceu na história e nós vimos textos dentro dos seus contextos que comprovam isso. O comissionamento, a participação de Jesus e desde já o estabelecimento do juízo para as cidades de Israel que não se arrependeram e não aceitaram o Evangelho. E aí, basicamente, no finalzinho, você vê que Jesus fez o convite para os perdidos da casa de Israel, para as ovelhas dele, porém perdidas, desorientadas, que estavam perecendo na vida, que embora fossem povo de Deus, mas estavam o quê? Endurecidos, jactantes, e tudo isto, irmão, todo este caos que ficou estabelecido em Israel, foi nada mais nada menos que um dos motivos disso, fortemente estabelecido, foi por conta da religião. Foi por conta da religião que eles se endureceram. Foi por conta da religião que eles não se abriram para o convite de vinde a mim. Foi por conta da religião que eles se tornaram obstinados, que eles se tornaram no coração endurecidos e não quiseram abrir para a luz do Evangelho entrar, para receber o Messias que eles tanto esperavam. E aí veio Jesus e fez o convite: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos enviarei. Ou seja, o que é uma pessoa cansada? E não é cansaço físico, não é um cansaço de um trabalho duro e árduo que naqueles tempos haviam, mas é um cansaço espiritual, psicológico. Mas é um cansaço de uma pessoa que, por conta dos seus próprios equívocos, dos seus próprios erros, dos seus próprios pecados, porém, ao invés de aceitarem a proposta do descanso, vem a religião e joga ainda uma carga em cima da própria culpa pessoal deles. Assim como nos dias de hoje, irmãos, muitos crentes estão aí dentro do ambiente religioso, carregando ainda o peso, a consciência latejante
dos seus pecados. E a religião, ela vem e joga uma cara em cima. A pessoa já está na lona e ele vai e massacra mais ainda com toda a proposta religiosa que só adensa a culpa, que só macula cada vez mais a consciência no peso da culpa e do pecado. Irmão, quem foi que disse que a culpa é da religião? Vamos provar dentro da Bíblia. Abra em Mateus capítulo 23. E vamos ver que tudo é uma questão religiosa. Mateus capítulo 23, como está indo ponto 1.3. Mateus 23, verso 4, o que é que Jesus disse? Mateus 23, 4. Jesus disse: a proposta religiosa fazia o que com o povo? Ele diz, para quem que ele está falando isso? Verso 1. Então falou Jesus às multidões e a seus discípulos, dizendo: na casa de Moisés estão assentados quem? Os escribas e fariseus, que eram quem? Os tutores de Israel, que eram os mentores de Israel, que eram quem? Os grandes apóstolos, pastores de Israel. Mas a proposta deles está no verso 4. O que é que eles diziam para o povo? Ou faziam, do ponto de vista religioso e espiritual? Eles atam fardos pesados. Olha as mesmas expressões que Jesus usa lá em Mateus 11. Atam fardo, amarram fardos pesados e difíceis de suportar. Por isso que é cansados e sobrecarregados. É uma carga além da carga pessoal. A pessoa já está na lona e vem mais ainda um peso, um sobrepeso, uma sobrecarga para aniquilar, para enterrar o indivíduo. E esse sobrepeso é justamente o quê? As doutrinas religiosas do fardo religioso. Atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põe sobre os ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Então eles ensinavam isso aí, mas eles estavam isentos desse peso, dessa carga, dessa sobrecarga. Mas ensinavam para o homem uma série de coisas, uma série de conteúdo religioso, onde o povo achava que, absorvendo e praticando aquele conteúdo religioso, eles estariam se agradando, Deus estaria se agradando e satisfazendo o coração de Deus. Mas isso só gerava um terror psicológico, isso só gerava uma sobrecarga, isso só aniquilava e atrofiava cada vez mais a alma. Portanto, irmãos, a gente está vendo apenas nesses textos aqui, analisando esses contextos e as palavras que se concordam, o papel aterrorizante da religião. Muitas vezes a gente acha que não, isso é um assunto, irmão, que cada um com a sua, não, cada um com cada qual, cada um tem a liberdade de ir para onde quiser. Eu, porém, em Cristo, enxergo no Evangelho uma liberdade. Eu, porém, em Cristo, enxergo no Evangelho uma consciência, não para viver de maneira leviana nem libertina, mas uma consciência que me faz livre em Cristo. Pois para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Não, pois, vos ponhais de novo sobre o jugo da escravidão. Aí todo mundo só pensa em questões morais, comportamentais. Não, irmão. Esse jugo, muitas vezes, é o jugo religioso que acaba adensando em nós as nossas fraquezas e as nossas inclinações carnais. É tudo isso, por isso, que nós propomos hoje a identificar esses fardos, essas cargas e essas sobrecargas que a religião produz na mente, no coração e na alma do indivíduo. E vendo o indivíduo aceitar o convite, vinde a mim, a própria proposta religiosa faz ele ficar às cegas desse convite maravilhoso do Senhor Jesus. Entendidos até então o contexto aí, podemos prosseguir? Vamos lá, ponto 2. A religião gera cansaço, fardos e cargas, como nós já vemos um pouco aí nesse contexto de Mateus 11. 2.1 diz o seguinte: por que ela gera cansaço, fardos e cargas? Eu coloquei aí, porque ela se aferra, né? Porque ela se sustenta em quê? Em sacrifícios, em propor sacrifícios
campanhas, ritos, novenas, ofertas que não agradam ao Senhor e não são eficazes quanto à consciência. Então ela se apoia nisso. Um dos pontos que caracteriza essa carga, essa sobrecarga, esse peso, esse jugo, é porque ela se apoia em sacrifícios, campanhas, ritos, ofertas, e que as mesmas não agradam ao Senhor e que são ineficazes quanto à consciência. Quais são os textos que nós propomos aí, irmãos? Mateus 11, Isaías 11, Mateus 12 e Hebreus 10. Eu vou abrir o primeiro em Isaías capítulo 1. Olha aí o que é que diz esse trecho aí, mesmo sobre a égide, mesmo sobre a dispensação da lei. Olha o que é que o Senhor fala através de Israel. Israel fazia os cultos. Como é, pastor? Isaías capítulo 1, dos versos 11 ao 14. Isaías 1, dos versos 11 ao 14. Lembrando que aqui o povo de Israel fazia todos os ritos, fazia as campanhas, fazia os cultos, tinha tudo agendado, tinha tudo organizado, mas nada disso agradava ao Senhor. Isaías 11, 1, a partir do verso 11. Podemos ler? Livro do profeta Isaías, capítulo 1, a partir do verso 11. Olha o que diz o texto bíblico. Vem a pergunta do Senhor: de que me serve a multidão dos vossos sacrifícios? O Senhor perguntando, através do profeta: de que me serve, do que se aproveita essa quantidade enorme de sacrifício? Diz o Senhor. Olha o que ele diz: eu já estou farto. Deus está de saco cheio dos sacrifícios do povo de Israel. O saco de Deus ficou cheio, irmãos, dos sacrifícios do povo de Israel. Ele diz: já estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais nécios, e não folgo, ou seja, eu não tenho gozo com sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem requereu isso de vossas mãos? Que viesseis pisar nos meus atos. Verso 13: não tragais mais ofertas debalde, ou seja, demasiada. Não ache que pela multidão das suas oferendas, pela multidão dos seus sacrifícios, pela multidão dos seus cultos, isso está me agradando. Veja, irmãos, trazendo um pouco essa palavra nos dias de hoje, você já parou para pensar que talvez a sua vinda e ida, as suas vindas para cá, talvez não tenha nenhum impacto entre você e o Senhor? Você vem com o espírito de: eu vou ter que ir para lá para honrar um compromisso com o pastor Robson, ou com o pastor X, ou com denominação Y. Você talvez esteja perdendo tempo indo para determinados locais como forma de sacrifício. Eu vou porque é um sacrifício que eu tenho que fazer. Não. Se você quiser orar ao Senhor, aprender da parte do Senhor, agradar a parte do Senhor, faça isso de livre e espontânea vontade, com o intuito de crescer na graça e no entendimento, com o intuito de congregar e ter comunhão com os irmãos, mas não venha de forma forçada. É isso que o texto está dizendo. Não tragais ofertas demasiadas. O incenso é para mim o quê? Abominação. E também as vossas festas, os vossos cultos, os vossos congressos, as vossas campanhas evangelísticas, as festas da lua nova, e os sábados, e a convocação das congregações. Eu não posso, é o Senhor que está falando, eu não posso suportar a iniquidade associada com ajuntamento solene. Portanto, eram cultos feitos, agendados, programados, mas que não tinha espiritualidade nenhuma, mas que não produzia uma consciência na fé, mas que não agradava ao Senhor. Era apenas um ir e vir religioso, era apenas um ir e vir mecanizado, mas que não produzia nada para si, muito menos, não tinha nenhuma parte de agrado da parte do Senhor. Muitos hoje, crentes, estão aí inseridos dentro do ambiente religioso,
nas mais diversas denominações, que só geram cargas, fardos, sobrecargas, e que estão nesse nível de espiritualidade. Só estão se enfadando e enfadando ao Senhor. Só estão se cansando espiritualmente e cansando ao Senhor. Deus está dizendo que esse ajuntamento, para mim, não presta para nada. É um ajuntamento solene, tradicional, organizado, bem ornamentado, mas que para mim não cria nenhum impacto. Se não cria nenhum impacto ao Senhor, quanto mais para a consciência daqueles que participam. Então você veja, irmãos, que como eu coloquei aí, sacrifícios, campanhas, ritos, ofertas, não agrada ao Senhor, como o texto de Isaías diz, e que eles são ineficazes quanto à consciência. Com relação à consciência, abra aí em Hebreus 10. Hebreus capítulo 10. Mateus 12, né? Vamos deixar esse texto de Mateus 12, irmão, depois confere, mas para não tomar muito tempo. Hebreus capítulo 10, os irmãos depois em casa leiam esse trecho aí de Mateus 12. Hebreus capítulo 10, dos versos 1 ao 4. Aqui nós vamos ver, irmãos, que quem está envolto no ambiente religioso jamais pode ter uma consciência pacificada no Senhor. A religião jamais vai gerar uma consciência tranquilizada. Sabe por que muitas pessoas se suicidam? Sabe por que muitas pessoas se suicidam, irmãos? É por causa do diabo, é? Não, irmãos. É por causa de uma consciência atormentada. Sabe por que muitas pessoas se suicidam, tiram a própria vida? É desgosto da vida? Pode ser. Mas esse desgosto da vida gera um latejamento na consciência em que ela não consegue se pacificar. E a religião, ela nunca promoverá uma pacificação na consciência. Mas uma consciência só é pacificada quando ela entende que ela por si só jamais vai agradar ao Senhor. Que ela por si só, através dos mecanismos religiosos, jamais ela vai se apaziguar com o Senhor. Mas essa consciência só atinge uma tranquilidade e uma boa consciência, uma pacificação, uma purificação, quando ela simplesmente entende o Evangelho e ela entende que o sacrifício de Cristo, realizado de uma vez por todas, foi que agradou ao Senhor, e que se eu me entrego a esse sacrifício, a morte e a ressurreição de Cristo, é este fato que me gera uma pacificação. Não eu por força própria, não sou eu por mecanismos próprios, não sou eu por comportamento, não sou eu por causa da minha moralidade, mas pelo simples fato de eu entender e absorver o Evangelho de Cristo, que consiste na sua morte e na sua ressurreição. Isto sim é o único recurso da parte do Senhor que gera uma pacificação. Hebreus capítulo 10 vai testificar disso. Diz o seguinte: porque tendo a lei, e aí você pode abrir um parênteses e ao lado de lei está assim, religião. Porque tendo a lei ou a religião a sombra dos bens futuros, e esses bens futuros já se realizaram, já se cumpriram, e não a imagem exata das coisas, nunca, jamais, never, nunca, jamais, never, é isso que o texto está dizendo. Nunca, nunca é nunca, porque se nunca fosse nunca, nunca seria nunca. Nunca pelos sacrifícios, olha a religião, que continuamente se oferecem cada ano, pode o que? Aperfeiçoar os que a eles se achegam. Religião, lei, moral, estatutos, campanhas, novenas, ritos, sacrifício, jamais pode aperfeiçoar o sistema, jamais pode aperfeiçoar a alma humana, jamais pode apaziguar a consciência. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, é óbvio. Se a engrenagem não para, é porque está funcionando ainda. Porque tem que repetir
a catarse, tem que repetir o rito. Por isso que é rito, tem que ficar repetindo. É uma coisa programada, é uma coisa mecânica. Tem que ficar repetindo. Senão teria deixado de se oferecer. Porque purificados uma vez os ministrantes, nunca jamais teriam consciência de pecado. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados. Porque é impossível, nunca, jamais é impossível que o sangue de touros e dos bodes tire pecados. Pelo que entrando no mundo diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparastes. Holocaustos e oblações por pecados não te agradam. Verso 7. Então disse aqui: eis aqui, venho, Cristo. No princípio do livro está escrito de mim para fazer, ó Deus, toda a tua vontade. Então, foi a vontade de Cristo, foi o sacrifício de Cristo que agradou ao Pai. Não é o meu, não é o da religião, não é da proposta religiosa, não é a frequentação de cultos, não é a absorção de conteúdo religioso dogmático. Não, foi o sacrifício de Cristo que agradou ao Pai. Foi a obra redentora de Cristo feita de uma vez por todas lá na cruz, que isso foi que entenebreceu o coração do Pai. E como é que eu posso ser pacificado e purificado? É crendo nisso. Crendo não na sua obra, crendo não na sua religião, mas crendo no sacrifício único e perfeito de Cristo. E uma vez que você se entrega a isso, uma vez que você internaliza o Evangelho, aí você encontra paz, descanso e tranquilidade para a sua consciência. Enquanto você está vivendo no ciclo vicioso da religião, você jamais encontrará uma pacificação nem uma purificação da sua consciência. Por isso que muitos estão aí atormentados, por isso que estão muitos aí perturbados, embora se confessem crentes. Amém? 2.2. Por que a religião gera cansaço, fardos e cargas? Porque a religião tem essa mania de endeusar, sacralizar, santificar lugares e altares. Esse local aqui foi de livre espontânea vontade do irmão, que cedeu, assim como é do pastor Robson, assim como é na casa ali da irmã Sandra, em qualquer casa, em qualquer ambiente. Mas o local não é santo. O local não é para ser adorado. O local não é para ser endeusado. Isso aqui não é um altar. Isso aqui não me faz, eu que estou aqui, não me faz diferente de você que está aí. Isso aqui não tem nada de mantado, de sagrado não, irmãos. Se você ora para a sua casa, abençoa a sua casa, amém. Mas o que santifica a casa é você e não a casa você. Todavia, é como Jesus disse em Mateus 6: se teus olhos forem bons, todo o teu corpo, não é a casa, não é a parede, não é a viga, todo o teu corpo será luminoso. Se porém teus olhos forem maus, todo o teu corpo, não casa, não viga, não madeira, não poste, todo o teu corpo estará em trevas. Então veja como Jesus, ele internaliza o conteúdo. Veja como Jesus, ele internaliza a proposta, ele faz olharmos para dentro de nós e não para fora, e não para ficar dizendo: esse local aqui foi sacrificado aos demônios, aqui tem uma macumbeira, aqui não sei o que, aquele lugar ali está estigmatizado, aquilo ali. Irmão, chegue e abençoe, porque você é luz do Evangelho, porque a fonte provém de você e não dos lugares. Abra aí em Isaías, olha só, Antigo Testamento, Isaías 66, verso 1. O que é que diz aí? Livro do profeta Isaías, capítulo 66, e olha o questionamento da parte do Senhor. Isaías, capítulo 66. E olha que nós estamos falando do Antigo Testamento. Olha que nós estamos falando de um período onde havia templo, né, consagrado ao Senhor. Mas olha o questionamento da parte de Deus. Diz o seguinte, Isaías 66, verso 1. Assim diz o Senhor:
Olha só como ele se identifica. E o que é um local em relação à grandeza de Deus. O céu é o meu trono, o Senhor está dizendo. E a terra, o estrado, ou algumas versões diz o escabelo dos meus pés. Mas olha a pergunta do Senhor: que casa edificareis vós? Em que lugar seria o meu descanso? Porque a minha mão fez todas as coisas, e todas estas coisas foram feitas, diz o Senhor. Mas eis que a quem olharei para o pobre abatido de espírito e que treme diante da minha palavra, enfim. Mas a questão está em relação no verso 1. Que casa vocês vão me levantar? Que congregação, que denominação religiosa, que CNPJ sagrado é esse que vocês levantam em relação a mim? Eu vejo aí um sistema religioso, irmãos, fazendo contabilidade de denominações que são levantadas. O grande privilégio dos ministérios aí dentro da religião é: quantas igrejas você abriu? Olha, aquele pastor ali, do ministério ali do sul, abriu 13. Aquele outro ali abriu só 3. Então o forte mesmo, o batizado mesmo é esse que abriu muitas igrejas. Mas o Senhor pergunta: que casa levantareis em meu nome? Eu não caibo dentro de uma casa. Eu não caibo dentro de um sótão. Eu não caibo dentro de um salão. Porque o céu é meu trono. Deus faz a contrapartida do local relativo e do quão absoluto ele é. O céu é o trono. E a terra é o estrado dos meus pés. Aí vem a pergunta sarcástica da parte de Deus. A pergunta irônica da parte de Deus. Uma vez que o céu é o trono, uma vez que a terra é o estrado dos meus pés, que templo vocês me levantarão? Onde é que eu vou caber dentro de uma casa que vocês constroem? Por que vocês sacralizam tanto lugares, altares? Isso é coisa de pagão, irmãos. Não pensem vocês que essa história de templo, e levantar altares, e levantar denominações, isso é coisa de judeu que foi enxertado dentro do cristianismo. Foi, mas o judeu absorveu isso do paganismo. Não foi uma orientação divina. Deus não chegou para nenhum rei de Israel, nem profeta: construa uma casa para o meu nome. Isso foi só tendência de Israel, olhando os povos circunvizinhos que ficaram enciumados com o templo, com o rei humano, e quiseram ter também uma monarquia, e quiseram também ter um templo consagrado ao Senhor. Isso permaneceu em Israel, o povo de Israel idolatrou o templo, e isso entrou também dentro do cristianismo e permanece até hoje esse negócio. A igreja cristã precisa sim de um local, mas o local é apenas um local. É secundário. Porque não convém estar no meio da pista, porque o carro vai passar e atropelar a gente. Nós precisamos de um local para nos proteger de intempéries, de sol, de chuva. Mas o local ganhou esse papel nos crentes, nos católicos, entre Israel. Mas no Evangelho não tem essa consagração de locais. Que casa me edificareis vós? Aí tem esse texto de João 4, também bem conhecido, daquela conversa de Jesus com a mulher samaritana, onde ele diz: não é nem Jerusalém, nem no Monte Gerizim, mas os verdadeiros adoradores é o que me adoram em espírito e em verdade. Portanto, Jesus também desconstrói essa história de lugares e altares santos. Capítulo 9, versículo 18, o que é que diz? Vamos abrir em João capítulo 9, versículo 18, e vocês vão ver como existe um poder, digamos assim, no vício religioso em permanecer em locais. No caso aqui são sinagogas, mas nós podemos pegar essa verdade e aplicar nos dias de hoje. Tem gente que está nos ouvindo, tem gente que sabe a verdade, mas ficam presos com medo de abrir a boca para não sair de determinadas denominações. E isto não é novidade, irmãos. Isso já existia. João capítulo 9, versículo 18. O que é que diz?
João 9, versículo 18. Perdão, irmãos. João 9, 18 ao 22. Isso, vamos lá. Qual é o contexto aqui de João 9? A cura do cego de nascença. Aí, essa cura foi no sábado. Aí os judeus, os religiosos questionaram ao cego: quem foi que te curou? Como ele era cego, ele não tinha visto que era Jesus, né? Aí ficaram questionando. Aí o cara sumiu de perto deles. Aí os judeus foram perguntar aos pais do cego. E os pais do cego pertenciam a uma sinagoga. Aí veja só, a partir do verso 18, todos abriram? Amém. Os judeus, porém, Vai. não creram que ele tivesse sido cego, e que agora visse, enxergasse, enquanto não chamaram os pais do que agora via. Ou seja, os judeus queriam questionar os pais do cego se de fato ele tinha sido cego. E perguntaram-lhes, os judeus perguntaram ao pai do cego, dizendo: é este o vosso filho, que vós dizeis ter nascido cego? Como, pois, ele vê agora? Seus pais responderam e disseram-lhes: sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego. Tu vai dizendo os versículos, versículo 20, versículo 19, porque a tua tradução é um pouco diferente. Tá certo? Tudo bem. Estamos no verso 20. Vamos ler o verso 20 de novo. João 9. Seus pais responderam e disseram-lhes: sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego. Verso 21. Mas como agora vê, não sabemos. Ou quem lhe tem aberto os olhos, também não sabemos. Ele tem idade, já é adulto. Perguntai-lhe a ele mesmo, e ele falará por si mesmo. Então os pais estavam jogando a responsabilidade para o ex-cego, né? Seus pais disseram isso. Por que eles tomaram essa atitude? Seus pais disseram isso porque temiam os judeus, temiam a religião, temiam seus líderes religiosos, porque já os judeus tinham resolvido que se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse o quê? Expulso da sinagoga. Portanto, irmãos, vocês vejam como a religião consegue abafar a verdade. Vocês estão percebendo como a religião tem esse poder de, mesmo diante de fatos, mesmo diante de milagres, mesmo diante da verdade, o apego, o vício, a encarnação do temor religioso que a religião gera no indivíduo. O cara nega a verdade, o cara tira a responsabilidade de si, em nome de quê? Em nome do apego e do amor ao local. Nós não queremos perder essa referência sinagogal. Como muitos crentes não querem sair da sua denominação local porque vai ser amaldiçoado, porque o pastor vai jogar uma maldição, por isso, e inventa um bocado de maldições a serem jogadas. Até para não perder o cargo, né? Para não perder cargos, para não perder posições, para não perder regalias, talvez. Prefere abafar a verdade, como diz Paulo em Romanos 1, prefere deter a verdade em nome da injustiça. Então vocês vejam, irmãos, como a religião tem esse poder cativador de maneira negativa, de fazer o indivíduo até negar o próprio milagre operado dentro da casa dele, para não ser expulso das sinagogas e para que a religião não persiga. Porque se a religião perseguir, eu vou ser tido como rebelde, anarquista, insubordinado, não quero obedecer a líderes. Você deve respeitar todo e qualquer indivíduo que prega a palavra com fidelidade e com verdade. Respeite. Como eu respeito alguns, respeito o pastor e que respeito outros. Mas temê-los, mas abafar a minha consciência diante da verdade por conta dele, por conta da religião e por conta do local, jamais. O Evangelho não permite que eu, nem quem seja sincero no Evangelho, seja assim. Mas este é o poder cativador da religião, em abafar a verdade em detrimento do apego a locais, porque endeusa locais, porque sacraliza locais, porque santifica lugares e altares. Aquele local, como diz aí a piada, parece que a denominação XYZ é a quarta pessoa da Trindade. Eu não estou aqui promulgando a Trindade, mas é apenas para
mostrarem como o pessoal endeusa as denominações. E para falar bem a verdade, há uns anos atrás a Assembleia de Deus, a instituição comemorou os 100 anos de evangelho, não, de existência denominacional. Quer dizer, onde é que se torna o evangelho? O evangelho ele corre na contramão disso. O evangelho me ensina a não sacralizar os locais, a não endeusar altares. A verdadeira templo, o verdadeiro altar que deve ser levantado é o meu homem interior em relação ao evangelho. Atos capítulo 17, versos 23 e 25, você pode conferir, mas o texto lá Paulo vai dizer: Deus que fez os céus e a terra, que não habita em santuário feito por mãos humanas. Está claro, irmãos. Não precisa filosofar muito. Não precisa teologizar uma coisa que está tão clara e explícita no texto. Deus não habita em santuário feito por mãos humanas. Por mais consagradas que essas mãos sejam, por mais santificadas que essas mãos sejam, por mais que o cara seja alguém temente a Deus, ainda assim, não tem compromissos com locais. É isso que o texto de Atos 17 está dizendo. Depois os irmãos confiram para não tomar mais tempo. 2.3. Por que a religião gera cansaço, fardos e cargas nos ombros das pessoas? Porque vivem, andam e se apegam às sombras. Sombra é uma projeção, mas a sombra não é a imagem real das coisas. Como assim? Seguindo normas, padrões comportamentais e morais, resultando no aperfeiçoamento da carne com suas concupiscências e paixões. Será de fato isso, irmão? A religião também tem esse poder de encher pessoas de regras, de condutas, de padrões morais, comportamentais, e tudo isso pode ter um efeito durante o tempo. Mas lá na frente, o vulcão explode, irmãos. E quando o vulcão explode, a pessoa fica doida. Porque ela ficou, o quê? Reprimida por aquele conjunto de regras e padrões morais que são totalmente desassociados do Evangelho. E só aperfeiçoa a carne para um dia mais lá na frente, a carne explode e a pessoa fica até de forma inidentificável. É por isso que há muito caso de pessoas que, a pessoa estava lá, estava seguindo a lei dos crentes, estava dentro da religião, aí hoje está lá no bar bebendo, ou então está vivendo uma vida devassa, ou então está isso ou aquilo. Aí a culpa é da Bíblia, do Evangelho. Não. A culpa é porque o local só fez o quê? Encheu a pessoa de regras, de condutas, de não isso, de não aquilo. Não sabe lidar com a naturalidade das coisas, não sabe levar uma vida, ter uma vida equilibrada e moderada, mas leva a pessoa para viver o 8 ou 80. Não há equilíbrio nenhum. A religião leva você para um extremo. E mais cedo ou mais tarde esse extremo explode. E aí você vai ficar danado e danada. Você vai viver uma vida devassa, porque você viveu apenas enclausurado numa camisa de força eclesiástica denominacional. E quando você viu uma porteira aberta, meu irmão, você se entregou ao lamaçal. E aí acontece aquilo que Pedro diz: a porca voltou para a lama e o cão voltou para o seu vômito. Isso se aplica a crente? Não. Isso se aplica a religioso, que se conteve com um bocado de regra: não fume, não beba, não pega, não olhe, não faça aquilo, não vá para cá, vá para lá, não fale com essa pessoa. A pessoa vive dentro desse ambiente e tudo isso só faz aperfeiçoar a carne. Aí você se controla um dia, uma semana, outros conseguem se adestrar por mais tempo, mas basta algum choque emocional que aí o bicho mostra realmente quem você é. O seu verdadeiro eu vem à tona com todas as lavas e imundícias que estavam apenas guardadas dentro de você. Isso quem faz o Evangelho? Não, isso quem faz é a religião. Colossenses capítulo 2, abra aí. Colossenses capítulo 2, e Paulo vai mostrar tudo isso aí, irmãos. Regras de condutas que só têm um valor do ponto de vista humano por um tempo, mas não tem poder nenhum contra as inclinações carnais. O que nos dá poder
é quando nós reconhecemos a nossa fraqueza, porque é na nossa fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. E quando eu tento agradar a Deus com esforço próprio, com mecanismos religiosos, eu só vou fortalecendo, eu só vou alimentando cada vez mais o animal que está dentro de mim, e eu estou apenas enjaulado. Mas quando o ferrolho abre, a porta se abre, aí eu vou extravasar e vou dar vazão em tudo aquilo que está guardado dentro de mim. Porque não há consciência no Evangelho, não há poder do Evangelho em mim, só há um controle emocional, moral e comportamental. Colossenses capítulo 2. Todos acharam? A partir do verso 16. Podemos ler? Amém. Diz o seguinte: portanto, ninguém, e ninguém é ninguém, irmãos. O pastor Robson está à frente desse ministério, mas ele não tem o poder nenhum de determinar sobre a vida de ninguém. Ele tem um compromisso de pregar o Evangelho, com fidelidade, como eu ou qualquer pessoa. Mas ninguém deve me julgar, ninguém deve te julgar por nada. Olha, está calçado a chinela errado. Olha, está fazendo isso. Olha, está visitando aquela pessoa. Olha, está ali na esquina. Olha, está entrando no bar. Olha, está indo naquela mercearia. Olha, está pegando aqui. Olha, está vendo aquela revista. Olha, está assistindo aquele canal. Ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa de dias de festas, ou de lua nova, ou dos sábados. Por quê? Essas coisas são sombras das coisas futuras, e que representavam o corpo de Cristo. O corpo é de Cristo. Verso 18: ninguém vos domine, não deixe, irmãos, ninguém, pastor, apóstolo, profeta, ninguém dominar a sua vida. Tenha uma consciência pessoal fortalecida e firmada no Evangelho. Ninguém vos julgue, ninguém vos domine. Ninguém se faça árbitro seu, ninguém vos domine. Verso 18: a seu bel prazer, com pretexto de humildade. Olha só, pessoas que falam bem mansinha, né? Olha como aquele cara fala manso, só pode ser de Deus. Olha como aquele cara fala baixinho, é coisa santa, né? Esse pretexto, cuidado. Ninguém se faça com pretexto de humildade e culto dos anjos. Olha, irmãos, nós temos aqui uma espiritualidade tão fervorosa que nós entramos no culto celestial e angelical diante do Pai. Aí você entra em transe, metendo-se em coisas que não se viu. Veja, irmãos, veja como esse tipo de espiritualidade, o cara começa a enxergar coisas. Olha, eu estou vendo ali uma engrenagem, eu estou vendo um parafuso entrando dentro de não sei o quê, eu estou vendo um carro, estou vendo um bocado de coisa. É só que a gente vê no meio evangélico, tudo que é lado. Estou vendo, estou enxergando. Está mostrando uma chave. Estou passando. Está mostrando uma chave, está mostrando um carné, está mostrando o baú da felicidade, o poupa ganha. Estou mostrando que você vai casar com tacão de 40, vai casar com 2 de 20. É tudo assim. É cheio de visão. Né? Metendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado, cabeção na sua carnal compreensão. Então você veja, irmãos, que isso aqui é um quadro perfeito que nós temos hoje em dia. Toda visão, cheio de visão, de anjo correndo de um lado para o outro, tocando tamborim. Mas essas pessoas não estão vendo nada, estão apenas inchados no seu cabeção carnal. E não ligado à cabeça, que é Cristo, do qual todo o corpo provido e organizado pelas juntas ligaduras vai crescendo, crescimento normal, etapa por etapa, degrau após degrau, vai crescendo em aumento de Deus. Verso 20: se, pois, estáis mortos, repitam comigo, eu já estou morto em Cristo, já ressuscitei em Cristo e já estou assentado nos lugares celestiais em Cristo. Já passou, já acabou. Se já pois estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, que é aquilo que ele listou no verso 16, por que vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesses no mundo? Essas coisas, como diz aquele
aquele ditado, né? Isso já não te pertence mais, isso já passou, isso teve o seu papel no passado, mas uma vez que Cristo veio, encarnou, se tornou a realidade dos sábios, das festas, das ruas, Ele é o sentido de tudo. Se eu estou em Cristo, essas coisas também já se cumpriram em mim, já se cumpriram em ti. Então não tento estar repetindo, reproduzindo religiosamente essas coisas de novo, porque eram sombras de uma coisa que já, uma imagem que já foi corporificada em Cristo. Tais como 21, não toques naquilo, não proves naquilo, não manuseis, não pegue naquele local, não pegue ali, não pegue lá, não vá para aquilo. Tais coisas todas perecem com o uso, segundo os preceitos e doutrinas de Cristo, não, dos homens. Verso 23, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e disciplina do corpo. Então veja, irmãos, que é uma questão performática, exterior, não tem nada a ver com a consciência interior, tem a ver com aparências, tem a ver com espiritualidade da epiderme, tem a ver com a espiritualidade do corpo, tem nada para dentro, é tudo para fora, em disciplina do corpo, mas não tem valor nenhum, senão para a satisfação da carne, senão para os desejos carnais. Aí vai variar a tradução. Então, o que é que Paulo está dizendo? Para resumir, Paulo está dizendo que a religião tem esse poder de trazer uma espiritualidade corpórea, epidérmica, exterior, quando o seu interior está vazio, como Jesus disse lá em Mateus 23, olha, vocês são limpos por fora, mas por dentro vocês são sepulcros caiados. Vocês têm performance exterior, vocês são bons animadores de palco, vocês são bucus psicológicos, vocês são ratinhos espirituais, mas para dentro vocês são vazios, mas para dentro vocês são ocos, mas para dentro vocês fedem. Então vocês têm muita exterioridade. Todas essas coisas aqui têm até a sua utilidade, mas elas vão se perdendo com o tempo. Aí alguém me pergunta, mas irmão, se esses recursos não servem, o que é que serve? O que serve é você descansar na graça. Porque é o que Paulo diz em 2 Coríntios 12? Que quando eu sou fraco, e todos nós temos as nossas fraquezas, debilidades, tropeços, quedas, que nos machucam. Então, o que é que Paulo diz? Porque é na fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Porque o Senhor diz, porque 2 Coríntios 12, ele diz, porque é na tua fraqueza que o meu poder se aperfeiçoa. É justamente quando você diz, eu não tenho força, Senhor, eu não tenho recursos, a minha vontade é de fazer o mal, a minha vontade é de me prejudicar, a minha vontade é essa, então o que eu faço, Senhor? Aí nesse momento que você se rende, é que o poder de Deus, na sua fraqueza, no seu reconhecimento, é que Ele vai operando. Mas quando você tenta, com seus esforços, recursos religiosos ou força própria, se bancar diante de Deus, aí é que você vai ficar cada vez mais sujeito aos rudimentos, às sombras, à penumbra da religião, e que não tem efeito nenhum para dentro e tudo é feito para fora. Então o segredo, embora não esteja aqui no tópico, mas o segredo é se entregar ao poder da graça de Deus na nossa vida. Porque a graça de Deus, às vezes a gente diz, não, a graça de Deus é o favor de Deus merecido ao homem. É, mas a graça de Deus é Deus operando em mim, por mim e através de mim. Então guarde isso no seu coração, irmão, guarde isso no seu coração, irmã. Quando você reconhecer suas fraquezas, é justamente aí onde o poder de Deus opera e se aperfeiçoa na tua condição caída e fraca. Amém? E para terminarmos, para concluirmos, por que a religião gera cansaço, fardos e cargos? Porque são atraídos por curas, milagres, prosperidades e sinais. Tem dois textos aí, mas vamos ficar apenas com Mateus 7. Abramos aí. Mateus capítulo 7, nós vamos concluir com a leitura desse trecho. Mateus 7,
que é um trecho pesado no que se refere ao conteúdo religioso, que atrai as pessoas por essas ofertas de curas, milagres, prosperidade, saúde, né? Afinal de contas, quem é que não quer ter isso? Quem é que não quer ter saúde? Quem é que não quer ter conforto na sua vida? Quem é que não quer ter uma melhor condição de vida? Que você tenha isso, coloque diante do Senhor isso. Espere a provisão de Deus na sua vida. E ela vai aparecer. E as oportunidades vão surgir. Agarre as oportunidades. Para você crescer, prosperar e ter bons recursos, ter boa condição de vida. Agora não fique achando nesses recursos de estralar de dedos como a religião oferece. Mateus 7, a partir do verso 21, o Senhor Jesus diz: nos versos anteriores, do 15 ao 20, ele falou sobre falsos profetas. Aí no verso 21, nem todo que me diz Senhor, Senhor, como os falsos profetas, né, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos, e muitos é o oposto de poucos, né? Muitos. Você vê nesses locais aí onde tem essa oferta, tem muita gente. Quando você vê locais que tem compromisso com o Evangelho, de pregar somente o Evangelho e ficar só com o Evangelho, a tendência é ter poucas pessoas. Mas faz aqui uma campanha, faz aqui um rito, dá uma estremecida, vê se aqui não enche, faz oferta de campanha, de cura, de milagre, disso tudo, e aí atrai as pessoas. Só que o Senhor chama isso de iniquidade associada à congregação solene. É isso que o Senhor chama. Vamos ver? Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? E profetizaram. O texto não dá vazão para a gente entender que a profecia não aconteceu. E em teu nome nós expulsamos demônios? E os demônios eram expulsos. Que demônios eram esses? Não sei, mas eram expulsos. O texto não me dá vazão para dizer que os demônios não eram expulsos. Eles estão questionando, eles estão usando argumentos, os falsos profetas. E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E as maravilhas podem até acontecer, as curas, os sinais, os prodígios. Em 2 Tessalonicenses 2, que é o outro trecho que está aí, e depois você confere, lê ele todo, Paulo vai chamar isso de o quê? De ministério da iniquidade. E que Deus é quem, o quê? Lembra? Que manda a própria operação do eu para dar em crédito à mentira em detrimento da verdade. Por que ele dá crédito à mentira? Porque ele não quer acolher a verdade com amor. E aí ele diz: e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Verso 23. E então lhes direi, o Senhor lhes direi explicitamente, abertamente: nunca vos conheci. Ou seja, expulsaram demônios, fizeram sinais, fizeram prodígios, profetizaram, falaram outras línguas, mas diante do Senhor, o que é que o Senhor diz para eles? Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E o que é essa iniquidade aqui, irmão? É o cara lá no bar que está bebendo, é a prostituta que está ali? Não. A iniquidade aqui é justamente esse argumento que eles deram. O argumento de profetizar e a profecia saiu. O argumento de curar e curaram. O argumento de falar em línguas e falaram. A origem disso o texto não diz, mas só diz que profetizaram, curaram, geraram prosperidade. Mas o Senhor diz: apartai-vos de mim. Eu nunca tive comunhão com vocês. Eu nunca tive vínculo com vocês. O meu espírito com o espírito de vocês nunca foram um. Apesar dessas obras aqui, apesar desses sinais, apesar da prosperidade, que aliás é bom que se diga que os fariseus, os religiosos da época de Jesus, eles achavam que o sinédrio, por ser pomposo, isso significava achavam que pelo sinédrio ser pomposo era um sinal do favor divino. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Cuidado com esses sinais assim, esses locais bem pomposos.
com os vaticanos protestantes. Cuidado com esses locais bem ornamentados. Cuidado com esses locais gigantes de muitas aglomerações. Cuidado com essas ofertas. Cuidado com essas propostas. Porque nada disso está vinculado ao Evangelho. Porque todo esse conteúdo, irmãos, só gera cargas, fardos, sobrecargas que só atrofiam a alma das pessoas. Eles vão jogar isso para as pessoas. Eles jogam todas essas cargas e sobrepeso nos ombros dos homens das pessoas, mas que só vão atrofiar a alma dos indivíduos. Por isso que o convite de Jesus é: vinde a mim. Vinde a mim as ovelhas perdidas da casa de Israel. E esse convite se estende até hoje. Vinde a mim vós, que se identificam como crentes, como evangélicos, como frequentadores das denominações evangélicas, sejam protestantes, sejam fundamentalistas, sejam renovados, sejam pentecostais. Tem muita gente desse jeito. Tem muita gente inserida nesses contextos aqui. Mas o convite do Senhor Jesus é: vinde a mim. Tanto para nós que aqui estamos, como para os que estão acompanhando pela internet, como tantos quantos ainda nos ouvirão e que poderão ser agraciados com a luz do Evangelho. Que Deus em Cristo nos abençoe, irmãos. Podem ficar com esse papelzinho para você ler, reler, pesquisar cada vez mais. E a intenção é que você cresça na graça e no conhecimento, no entendimento da palavra do Evangelho, e que não se submeta aos rudimentos e propostas da religião que está aí em torno de vós. Amém? Glória a Deus.